Rapaz, gente, eu vi um pastor que ele colocou um vídeo assim, né? Que a Bíblia você tem que ler, reler, ler de novo e ler de novo para entender, né? Aquela situação, aquele contexto, né? Estudo teológico aprofundado, conhecimento de aramaico, hebraico, latim, né? Conhecimento de arqueologia, né? Uma faculdade teológica, provavelmente, né? Acho interessante. Eu, por exemplo, quando eu leio a Bíblia, a mesma coisa, ela sempre é diferente, sabe? Às vezes o Salmo 91, ele é para me dar uma proteção física. Outras vezes ele é só uma proteção mental. Outras vezes ele é só um poema para mim. Tanto que eu baixei naquela versão mais antiga, se eu não me engano, é a ARC, parece. ARC, parece, se eu não me engano. A versão que eu cresci ouvindo, sabe? Hoje tem a nova tradução na linguagem de hoje, que você entende melhor, mas não tem aquele tom poético, assim, que toca na tua alma, sabe? Por exemplo, eu acho interessante você ter um conhecimento do que quer dizer aquilo, entendeu? Mas não se prender àquele conhecimento, porque às vezes Deus, ele vai falar contigo só no versículo. Porra, tá chorando aqui, te achando fraco, Deus vai falar contigo só em, pô, Jesus chorou, cara. Quem é você para não chorar? Eu, por exemplo, quando Jesus, quando ele fala que se tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você tirar esse monte, levanta-te e lança-te ao mar. Eu não consigo dizer a este boné aqui, ó, levanta-te e te joga no chão. Eu estava dando uma pesquisada a fundo. Um grão de mostarda, aproximadamente 1,6 gramas, bota 1 grama. 1 grama de plutônio, ele sendo entrando em combustão, sendo ativado, entrando em reação, em fusão, ele equivale a 20 toneladas, 20 mil toneladas de TNT, de explosivo, que são capazes de destruir 1 quilômetro quadrado de uma montanha. Então, para mim, a fé é comparada a isso. Eu tive essa descrição. Cada pessoa compara com o que quer. O estudo teológico é interessante, mas eu já vi da boca de pessoas que não sabem nem sequer ler, entendeu? Que era preciso outra pessoa ler e sair ali da alma dela, da língua dela, de dentro dela, não o que ela interpretou, mas o que Deus lançou para mim, sabe? Então, às vezes, não tem que ser, às vezes, eu não estou dizendo que, não estou desrespeitando, pô, tem que ter o contexto, mas às vezes Deus não vai falar contigo naquela história, Ele vai falar contigo numa frase, numa passagem, entendeu? Ele vai falar contigo. Às vezes o que tu lê hoje não é o que tu entende amanhã, é diferente. Quando as pessoas diziam que a palavra de Deus se renovava a cada dia, que ela era como se fosse viva, eu não entendia, eu estou entendendo agora. Então eu prefiro que Deus, assim, me diga a maneira certa de interpretar, do que ficar preso a regras teológicas criadas pelo homem. Não estou dizendo que está errado, é importante para você entender. Então às vezes tem que ter texto, nem contexto, nem nada, só tem que ter o Espírito de Deus falando dentro de você, entendeu? E algumas pessoas vão dizer, pô, tu não tem o Espírito de Deus. Quem é elas para dizer? Quem sou eu para dizer que elas não têm o Espírito de Deus? Quem sou eu para dizer que você tem que frequentar uma igreja? Quem sou eu para dizer que o adventista é uma seita, ou que o católico está errado? Quem sou eu? O cara que cresceu naquela denominação, que se identifica naquele local. A casa do meu pai há muitas moradas. Para mim, essas moradas também são esses templos, essas denominações. Mas alguém vai dizer não, porque as moradas são moradas celestiais, baseado, entendeu, em estudos teológicos. Pô, eu vou ficar para baixo. Mas no meu entendimento, pô, minha morada é uma denominação que eu frequento. Às vezes, quando eu quero, assim, ouvir da boca de outras pessoas alguma coisa, eu particularmente ouvi alguém dizer uma coisa tão interessante, entendeu? Não me parecia, mas assim, aparentemente,
Porque o mestre dos mestres não parecia, ele não era provido de beleza, ele não era nem sequer, as pessoas nem gostavam de estar perto dele, entendeu? Ele não tinha nada que atrair as pessoas, ele foi o mestre dos mestres. Não me pareceu uma pessoa de grande instrução. Ele me disse, sabe o quê? Que um dos homens mais importantes daqui foi Zaqueu, porque Zaqueu não pediu nada a Jesus. Ele subiu numa árvore somente para olhar e conhecer Jesus. Eu já tinha escutado diversas versões a respeito de Zaqueu, mas essa foi a que mais me emocionou. Pô, a gente pede tanto, a gente quer tanto, me dá, entendeu? Pô, ele só queria conhecer Jesus, entendeu? É isso. Eu, assim, tenho diversos problemas, diversos pecados, entendeu? Não era nem para eu estar aqui vivo, né? Eu creio que Cristo morreu na cruz para que eu tenha salvação, não pelas minhas ações. As minhas ações são para agradecer, e às vezes eu nem agradeço, entendeu? Então eu peço a Deus que me preserve do que me lança para o inferno, entendeu? Mas que deixe viver uma vida agradável. Pô, aqui o mundo tem tanta coisa boa, cara, e a gente fica abrindo mão, porque denominação tal diz que não, denominação X diz que não, entendeu? E a Bíblia fala, poxa, dão cargas tão pesadas, mas mesmo não carrega, tá entendendo? Pô, se eu particularmente, se eu acho que não vai me lançar para o inferno, se eu acho que tem um lado bom, né? O outro cara, não, porque aqui vai para o inferno. A própria Bíblia fala, se teu irmão acha que comeu uma coisa com ferro, não come na frente dele, pá, entendeu? Porque a Bíblia diz, pode comer de tudo, mas, preserve isso. Quem está falando para vocês é esse cara que não tem estudo teológico de nada, tá? Que viu uma pregação de um pastor teólogo, muito inteligente, não estou criticando, o estudo dele, muito aprofundado, inteligentíssimo, muito respeitado, só que eu também tenho uma opinião, eu sei que a maior parte de vocês não vai concordar. Que é esse cara aí, entendeu? Cara que a gente pegou fazendo um monte de coisa e tal. No momento certo, eu vou explicar pra vocês esse monte de coisa, entendeu? No momento certo. Abraço.